O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. Existem três maneiras possíveis para que ocorra a transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Fontes de calor: todo elemento capaz de produzir aumento de Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Fisicamente, o conceito de quente e frio é um pouco diferente do que costumamos usar no nosso dia a dia. Podemos definir como quente um corpo que tem suas moléculas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética, e pelo contrário, um corpo frio tem baixa agitação de moléculas. Como exemplo, podemos citar a mistura de café quente com leite frio. Assim que tenham temperaturas iniciais distintas, em pouco tempo, o corpo mais quente transfere energia térmica para o corpo mais frio. Assim, a mistura morna é resultado do equilíbrio térmico. As escalas termométricas são usadas para medir a temperatura, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas 3 são utilizadas nos dias atuais, sendo elas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. O Celsius pertence ao sistema métrico usado em quase todos os países do mundo. Teve sua origem a partir do modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius, que teve um nome modificado para graus Celsius em reconhecimento ao seu trabalho. Baseado nos pontos de fusão e ebulição da água, aos quais são atribuídos os valores de 0 graus e 100 graus. Kelvin é uma grandeza de temperatura termodinâmica, usada para medir a temperatura absoluta de um objeto. Ele recebeu esse nome por causa do físico William Thomson. O zero absoluto na escala Kelvin é a temperatura de menor energia do sistema. No entanto, nenhum sistema pode ser esfriado até tal temperatura. Uma das temperaturas mais baixas já atingidas em laboratórios foi a de 4 Kelvin. Nessa temperatura, o hélio torna-se líquido. Fahrenheit é a unidade de temperatura proposta por Daniel Fahrenheit. Ela foi muito utilizada por países colonizados por britânicos, também utilizada por gregos para medir a temperatura corporal. Nessa escala, o ponto de fusão da água é de 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212 Fahrenheit.